Boa noite, irmãos. É sempre um prazer estar reunido, né? Hoje, infelizmente, devido ao velório, nós tivemos ali, né? O primo do Aldo, que morreu, faleceu lá no Rio de Janeiro, mas veio ser velado aqui. A gente... Oi? É. Oi? Ah, é Minas? A gente estava no Rio, não? Achei que estava no Rio. Ah, estava no Rio, estava em Patinga, é. Mas ele morava lá em Nova Iguaçu. Foi velado aqui, né? Então, que a gente continua orando pelos familiares, porque para aquele que vai e tem plena convicção do Senhor, mas os que ficam é doloroso, né? Principalmente para os mais próximos, né? Que é filho, esposa, né? É a dor sem medida, né? Só quem passa sabe da grande dificuldade. Que Deus possa estar consolando a família, né? A filha dele estava com um casamento marcado para agora dia 20 e teve que ser desmarcado o casamento, né? Então é isso aí. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Colossenses. Que o Senhor continue confortando a família e que eles possam achar alento na presença do Senhor. Colossenses capítulo 2. E a gente vai dar sequência no estudo que a gente tem proposto aqui, uns tempos atrás. E a gente vai tentar caminhar um pouco aqui, que a gente possa aprender um pouco com aquilo que o apóstolo Paulo escreve a essa igreja, né? Eu, particularmente, gosto muito das cartas de Paulo à igreja, porque traz ensinos que nos instrui como viver, né? O que é ser um crente em Jesus, fala das responsabilidades, dos privilégios de ser um salvo pelo Senhor, né? Fala dos desafios de cada um de nós que temos para trilhar o caminho da salvação, né? Então, as cartas, ela traz para nós encorajamento, despertamento e ensino, né? Nesse capítulo 2, a gente já abordou alguns pontos aqui e a gente queria dar sequência aqui a partir do versículo 10, né? Do capítulo 2, versículo 10, né? E a gente já falou muita coisa nesses versículos anteriores, ensinos muito interessantes. Eu costumo dizer que as cartas de Paulo, ela não fala daquilo que nós haveríamos de conquistar nesse mundo, mas as cartas de Paulo falam daquilo que nós haveríamos de resistir nesse mundo por amor ao Senhor, né? Por aquilo que o Senhor nos transformou de criatura de Deus para filho de Deus. Então, nós, como filhos de Deus, nós temos que ter um proceder diferenciado. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, não é mesmo? Então, aqui nesse capítulo 2, o apóstolo Paulo vem falando umas coisas interessantes. Aqui no versículo 7, ele usa duas expressões que eu acho fantástico: arraigado e sobreedificado. Né? Arraigado, sobreedificado. Arraigado fala da nossa essência em Cristo, a profundidade que nós temos em Cristo. Arraigado, enraizado. Quando nós olhamos uma árvore, a gente não percebe o tamanho das suas raízes. Não percebe o tamanho das suas raízes. Então, nós, como crentes em Jesus, nós temos que estar arraigados no Senhor. Arraigado através do conhecimento dEle, arraigado através do nosso compromisso com Ele, arraigado da nossa certeza do cuidado que Ele tem por cada um de nós. E Ele também nos fala de sobreedificado. É aquilo que as pessoas podem ver em nós. Sobreedificado é aquilo que está à vista das pessoas. São as nossas atitudes, nosso comportamento, as nossas palavras, são isso que vai representar e que vai dar identificar em quem nós estamos edificados. Em quem nós estamos edificados. Então, edificado nos convida aquilo que as pessoas verem em nós. É isso que vai determinar. É quando você conversa com uma pessoa e a pessoa reconhece a sua fé através das suas atitudes e palavras, através do seu comportamento. A pessoa reconhece em quem você crê, né? E isso está exemplificado naquilo que é edificado, sobre-edificado nele. Não é mesmo? Então, duas palavras que eu acho
muito interessante. No versículo 8 ele fala assim, tende cuidado. Ele nos convida a ter cuidado. Ter cuidado, tende cuidado. Olha só a colocação que ele fala. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias. Né? Tende cuidado, tende cuidado. Então, ele, em certo sentido, ele passa para nós a nossa habilidade de poder não ser ludibriado, enganado. Né? Então, ele nos convida, tende cuidado. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Né? E naquela oportunidade a gente falou sobre em 3 aspectos que nós somos enganados. Nós somos enganados em 3 situações. Pela ganância, pela bondade e... fugiu a outro termo. Ganância, bondade e medo. Ganância, bondade e medo. As pessoas são enganadas quando ela cai nessas 3 possibilidades que cada um de nós está sujeito. Ganância, medo ou bondade. Então, nós somos enganados nesses 3 pontos. Você tem uma forma de escapar disso, eu sempre digo, é desconfiar. A desconfiança vai fazer a gente analisar os fatos. A desconfiança vai fazer a gente analisar os fatos. Né? E o Senhor ele não tem problema em relação da desconfiança. Né? Pessoas desconfiaram do Senhor. Pessoa desconfiou da ressurreição de Jesus. Pessoa desconfiou da mensagem do Senhor. E as pessoas pediram prova disso. E o Senhor deu prova disso. Né? Então, isso é muito interessante, muito importante isso. A gente falou sobre isso no estudo passado, mas que a gente possa falar, trazer à memória isso novamente, não é mesmo? Porque eu entendo que a Bíblia ela não tem resposta para tudo. A Bíblia não tem resposta para tudo. Mas ela tem princípio para tudo. Todas as nossas ações, atitude, comportamento, ela vai ter um princípio claro para que a gente possa trilhar um caminho melhor. Ela vai dar um princípio claro. Né? Ela vai dar um princípio de tudo que nós podemos fazer, agir e praticar nesse mundo. Então, tende cuidado. Então, achei que no versículo 9, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vã subtileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então, ele vai dando aqui alguns princípios nesse sentido. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Chega no versículo 10, ele vai dizer assim, e estáis perfeito nele. Estáis perfeito nele. Você parou para meditar nessa palavra? Estáis perfeito nele. Um eu, um você, um Guilherme. Perfeito nele. Perfeito nele, irmão. Você está vendo a grandiosidade disso? Perfeito nele. Não perfeito pelas minhas atitudes. Minhas atitudes são, por melhores que sejam. Por melhores que sejam, não me faz melhor. Por melhores que sejam minhas atitudes. Mas a essência, ele mudou a minha essência. Ele me deu a minha essência de criatura de Deus para filho de Deus. Que coisa fantástica. Né? Esse versículo 10 aqui, ele nos traz uma colocação muito extraordinária. Estais perfeito nele. Pode falar. Perfeito através do Senhor Jesus. Isso Isso aí. É isso. Nós não podemos, felizmente, humanamente, nós somos. Mas nele nós somos perfeitos. Isso é motivo, é para nós maravilhoso isso. Maravilhoso isso. Nós sabermos disso, nós sabemos, é aquilo que uma palavra que eu sempre falo aqui, eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu vou. Então eu vou viver a vida aqui, a vida vai ser mais leve, os problemas vai ser mais tranquilos, porque eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu vou.
Eu sei em quem eu creio, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Paulo vai falar essa palavra. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Né? Por causa disso que o Paulo vai dizer assim, o amor de Cristo me constrange. Porque o Paulo tinha pleno conhecimento de tudo isso. Ele tinha pleno conhecimento daquilo que que o Senhor fez. Né? Ele tinha plena convicção disso, porque por estáis perfeito nele. Perfeito nele. Né? Isso é libertador, irmãos. Isso é libertador. Por causa disso que a Bíblia vai dizer, aquela frase que o candidato falava muito, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Porque é fantástico isso. Quando a gente conhece a essência do Evangelho, aquilo que foi feito em nós através de Cristo, a gente se liberta. É como se fosse libertado. Né? Então ele vai dizer essas palavras: estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Tudo. O Senhor Jesus, ele está sobre todas as coisas. Todas as coisas. Né? Maior que está em nós do que o que está no mundo. Maior do que está em nós do que está no mundo. Eu vejo pessoas aflitas, a possibilidade de Satanás destruir a minha vida. Pessoas ficam aflitas e faz campanha, e faz batalha, e vai para lá, corre para cá. Maior que está em mim, já. O que está em mim é maior do que está no mundo. Não é? Eu sempre falo, a pessoa me perguntou como é que funciona a questão da batalha espiritual, e ele preocupado com essa questão. Eu falei, rapaz, só tem um princípio básico. Princípio básico. É um crente em Jesus? Sou. É filho de Deus? Sou. Então tem um caminho a percorrer. Qual o caminho a percorrer? É chegai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Tem um caminho a trilhar. Né? Ah, mas o Satanás brama como leão ao nosso derredor. Pode bramar como leão do jeito que ele quiser. Pode fazer o que ele quiser ao derredor. Ele pode plantar bananeira, pode fazer fogo daí do céu, não tem problema. Agora, se eu tiver no temor do Senhor, o anjo do Senhor vai acampar ao meu redor. Promessas bíblicas. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e faz o quê? E os livra. E os guarda. Não é fantástico isso? Mas aí, e o temor do Senhor? Aí que entra a questão do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de tudo. É o princípio da sabedoria. Né? Então nós temos que ver uma vida de temor ao Senhor. É isso que as cartas de Paulo vai falar, vai ensinar a gente isso. Ela vai nos ensinar isso. As cartas de Paulo não têm princípio para ter êxito, vitória nesse mundo. Não tem 5 atitudes de um vencedor, não tem 10 passos para uns. Né? Tem uns livros que tem essas temáticas de autoajuda, 5 atitudes de um vencedor. Aí bota lá 10 atitudes mais do que vencedor. Então vai fazendo essas temáticas aí, né? Os livros trabalham nessa temática. As cartas de Paulo não trabalham nessas temáticas. Ela não fala disso. Você olha as cartas de Paulo todinha, não tem princípio para ser alguns princípios que Deus dá para você enriquecer e coisa desse tal. As pessoas trabalham nessa temática, né? De que você tem que ter certas atitudes para você prosperar. Né? Atitude básica para prosperar, eu até brinco, né? Falo que não tem pobreza que resiste 14 horas de trabalho por dia. Não vai ter pobreza que vai existir. Você pode não enriquecer, mas você vai ter tudo que você precisa para viver nesse mundo. 14 horas de trabalho por dia, Davi, não tem negócio, velho. É só vitória. 14 horas de trabalho por dia. Pega firme, né? Então,
estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, da carne, circuncisão de Cristo. Nós somos é como se a circuncisão, né, lá era uma marca que na lei, né, que exigia que todo macho tinha que ser circuncidado, né? Era uma marca, era como se fosse uma. Nós somos circuncidados por Cristo, né? Ele fez em nós, não é mesmo? Aí ele vem aqui no versículo 12, ele fala assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Se nós cremos em Jesus, se nós somos salvos por ele, nós ressuscitamos com ele. Você crê que Jesus ressuscitou? Então nós já ressuscitamos com ele. Eu costumo dizer que nós estamos jogando, nós estamos vivendo uma vida de uma vitória segura. Nós estamos vivendo uma vida de uma vitória já segura. Nós estamos vendo a reprise de um jogo já ganho. Reprise de um jogo. Garantida. Eu posso falar sobre dificuldade financeira aqui, dificuldade de saúde. Salvação é segura, né? Salvação é segura. Isso é fantástico, irmãos. Quando a gente fala sobre essa questão, isso traz para a gente alegria. Traz para nós uma procedência, uma atitude melhor, traz para nós uma convicção, traz para nós uma alegria extraordinária. Poder olhar e perceber, a vida está passando e vai passar, mas eu estou indo para algo muito maior. Disposição de viver. É isso aí, né? Representante de Cristo. Eu costumo dizer, Naí, que muitas pessoas nunca vão abrir a Bíblia para ler. Nunca vai abrir. Não vai. Então, nós somos que fosse uma Bíblia aberta para elas. Né? Não tem valor, né? O pessoal deixa mais no Salmo 91, ou no 23. Mas no 91 o pessoal deixa mais, porque esse que é o mais poderoso dos salmos. É o mais poderoso, né? Com certeza. Esse é nosso desafio, né? O desafio maior nosso não é melhorar o outro. O desafio maior nosso é melhorar a gente mesmo. O desafio maior meu não é melhorar o Wellington. Não é melhorar o Anderson. Não é melhorar o Guilherme. O desafio meu é melhorar eu mesmo. E com a minha melhora eu possa contagiar outros. Não é? Eu posso contagiar outros. Mas minha função não é vigiar um outro. A função nossa por causa disso que Jesus vai dizer aquele versículo muito extraordinário, que ele vai dizer assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A sua cruz e siga-me. Entendeu? Perder lá, né? Então, o interessante, aí chega no versículo 13 e vai falar umas coisas muito fantásticas aqui esse versículo. Bom, quem quiser comentar o versículo, a gente passa e não comenta aquilo, de repente, que você tem um entendimento sobre o versículo, fica à vontade, tá? Se alguém, de repente, tem um posicionamento do versículo que a gente lê aqui, ele tem uma colocação, pode participar. Todos têm liberdade, né? Todos têm liberdade de participar, tá? Fica à vontade que eu não estou com pressa.
de acabar. Quando é 8h30 a gente vai encerrar, 8h20 nós vamos encerrar. Tá? Pode ficar à vontade, pode interromper a hora que quiser. Tá? Versículo 13. E aqui, a partir do versículo 13, ele fala daquilo que o Senhor fez por nós, que garante isso, que nós cremos. A partir do versículo 13, ele vai trazer informação aqui daquilo que ele fez por nós. A partir do versículo 13, ele vai dizer assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, ele está trazendo aqui novamente, ele vem trazendo aqui aquilo que o Senhor fez por nós, que nós não poderíamos fazer nunca. Não há possibilidade. Ele vai dizer assim: quando vós estáveis mortos. Quando vós estáveis mortos. O que Deus diz para Adão lá no Éden? O dia que comer, certamente morrerá. Certamente vai morrer. Ele vai falar uma palavra semelhante lá em Efésios. Vamos voltar na carta dos Efésios. Ele vai trazer uma palavra semelhante aqui na carta dos Efésios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, em quais todos nós também antes andávamos nos pecados da nossa carne, fazendo a vontade da carne e nos pensamentos, eras por natureza filho da ira, como os outros também. Ele vos vivificou. Vivificou. E aqui ele usa a mesma expressão. E quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-lhe todas as ofensas. Então ele traz para nós, ele traz à nossa memória aquilo que o Senhor fez por nós, que nenhum de nós poderia ter alcançado. Nenhum de nós poderia ter alcançado. Ele vai usar uma expressão aqui que a gente pode entender. Ele vai usar uma expressão no versículo 14 aqui que todos nós conseguimos entender. O que é essa dívida que nós adquirimos com o Senhor? A ira de Deus sobre nós permanecia. Que Paulo vai falar em Efésios, capítulo 2. É que o próprio Jesus vai falar lá em João, capítulo 3. Ele vai falar lá em Romanos, capítulo 5. Ele vai falar dessa ira. Aqui ele vai usar uma outra expressão aqui nesse versículo 14. Olha que fantástico o versículo 14, como é que ele usa a colocação aqui para a gente possa entender. Ele diz assim: e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Você consegue entender isso aqui? Uma ação prática. Havia uma conta, uma cédula, alguma coisa, alguma não, né? Os nossos pecados e delitos. Tinha uma dívida com o Senhor. Ele está tentando simplificar isso aqui, irmãos. Um valor que nós não poderíamos pagar. Não adianta. Você pode dar todos os seus bens para os pobres. Você pode deixar que a sua carne seja queimada. Você pode falar até língua de anjo. Você pode fazer o que você quiser. Não tinha como pagar. Não tinha como pagar. E havendo riscada a cédula que era contra nós. Riscada a cédula era contra nós. Né? Quando a gente vai comprar no comércio, hoje em dia acho que nem tem mais. Outro lugar tem promissória para assinar, né? Mas você assume uma dívida
ia lá, assina lá uma promissória. Você assina uma promissória, tem aquela dívida para você pagar. Né? O interessante é que ele tira, olha só o que ele faz, ó, e havendo riscado a cédula que era contra nós. Ele pega essa cédula, um valor que não poderia pagar. Você lembra daquele fato que Jesus conta sobre aquele que devia um tanto rei, né? E ele foi lá, 100 denários, né? 100 denários, é mixaria. Era muito pouco, né? Era mixaria, acho que era 3 meses de trabalho. Não, o outro era uma fortuna, o outro era uma fortuna incalculável. Né? Acha essa passagem aí, só para a gente ler, Lucas. Vê se você consegue localizá-la. Aí o Lucas é o nosso... Lucas, se vira aí, Lucas. Você estuda mais a Bíblia. O Lucas, você estuda mais, aí você fica esperto, sei lá. Entendeu? Você dá os seus pulos aí. Então, aquele servo do rei, ele devia um valor irrisório. E ele reclama com o rei, eu não tenho como pagar, ajuda aí, tá. Ele reclama com o rei. Aí o rei vai e perdoa. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha para que a dívida lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e o perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro, lançando mão dele, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando os seus pés, rogava, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Tá bom aí. Aquele servo devia um valor ao rei impagável. Impagável. Não tinha como ele pagar. Não tinha como ele pagar. Nós estávamos fazendo a conta do salário do jogador lá em casa, Diego Guilherme. Assim, um cara, um cidadão normal, ele nunca vai ganhar aquele valor que o cara ganha no mês. Absurdo o valor. Absurdo o valor. Então, é semelhante, a dívida era essa. A dívida era essa, uma dívida impagável. Aquele cara devia o rei algo que ele não tinha como pagar. Não tinha como pagar aquela dívida. Era grandiosa demais. Só o perdão mesmo da dívida. É isso que aconteceu com cada um de nós. Nós tínhamos uma dívida impagável. O Salmo vai dizer que a remissão de uma alma, ela é caríssima. E os nossos recursos se esgotariam antes. Eles fizeram a comparação aqui, que hoje em dia seria em torno de 3 bilhões de dólares aquela dívida. A dívida, olha só que eu diria, 3 bilhões de dólares. Você trazendo para o valor atual. É uma dívida difícil de uma pessoa ficar devendo o outro, né? E também uma dívida impossível de ser paga. Ali o Senhor está fazendo uma alusão qual é a nossa dívida com o Senhor. Qual era o valor dessa cédula aqui, ó? O preço que estava sendo cobrado dessa cédula que era contra nós. Pode falar. Pessoal, não pode pensar em falar. Olha só, fazendo essa comparação dessa pessoa que falou com o rei e foi perdoado, imagina nós que tivemos esse perdão. Se nós formos analisar o que temos, a vitória que já está ganha, é demais. E nós
por uma migalha de coisa nós nos enervamos. Isso acontece. Olha só, como nós somos frágeis e necessitamos da misericórdia de Deus. Porque pelo mínimo que nos acontece, nós já estamos estribando, falando aquilo que não deve, nos enervando e colocando as pessoas às vezes até numa dificuldade. Desafio muito grande para nós. É. Ser crente em Jesus é um desafio muito grande. Seguir o Senhor, caminhar no caminho estreito da salvação, ela nos impulsiona, nos exige de nós atitudes melhores. Por causa, não é que exige, é porque a gente é constrangido a melhorar. Às vezes a gente nem consegue, mas é constrangido. Não alcança. Grandiosidade disso. Eternamente. É isso que as cartas de Paulo trazem, Naí. As cartas de Paulo não trazem uma esperança para esse mundo. As cartas de Paulo trazem uma esperança na eternidade. As cartas de Paulo vai falar do sofrimento, das lutas, dos naufrágios, dos desafios. Não fala de uma vitória nesse mundo. Por mais que a gente viva aqui experiências fantásticas. A vida não é só derrota. A vida não é só choro. A vida tem muitas alegrias. Mas na eternidade, será incalculável. Incalculável. É isso que encorajava Paulo. É isso que encorajou homens, encoraja pessoas até o dia de hoje. É isso que encoraja a pessoa até o dia de hoje viver, mesmo diante de lutas, mas estar satisfeito, estar alegre, estar disposto, né? É isso que encoraja pessoas até o dia de hoje. E esse valor, essa quantia impagável, que nós não poderíamos pagar, lá no Antigo Testamento, no Êxodo, quando estão saindo, né, do Egito, estão fazendo ali as leis e tal, né, e aí Moisés estipula um preço para que cada um pagasse. Ele ia fazer uma contagem, cada um teria que pagar um preço pela sua própria vida, né, uma coisa interessante, né, que está citado aqui em Êxodo 30, do 11, que fala mais ou menos assim: disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recensear os filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Eles tinham que pagar uma quantia em prata por si próprio, né? Aí vai lá, Pedro vai falar que nós somos comprados por algo que é muito mais valioso, né, do que prata e ouro. O valor que nós não poderíamos pagar, nós somos comprados, né, pelo sangue de Cristo, que é muito mais valioso do que prata, do que ouro, do que qualquer coisa. E ouro e prata, qualquer um pode ajudar. Não é? Agora é tão fantástico, é mais que ouro e prata, que é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é o mais valioso que tudo isso. Oi? O evangelho do pecado é o evangelho triunfante, né? Você vai se dar bem aqui. Você vai fazer isso, você vai se dar bem. Não é o evangelho pregado, é isso. Que a nossa esperança é a eternidade, não é aqui. E vamos que é do Senhor. Aqui vamos passar fome, passar frio. A nossa esperança não é aqui. A nossa esperança, quando a pessoa não compreende isso, que a nossa esperança é a eternidade, ela não vai ver aqui infeliz nesse mundo. Com certeza. É isso aí. Então, quando um ser humano, um jovem, entende isso, o preço que foi pago por ele, quando um ser humano, qualquer um, quando um jovem entende isso, ele pode caminhar em qualquer lugar, que ele não vai se contaminar. Ele pode ir em qualquer lugar, a igreja pode fechar, pode perseguir a igreja, pode proibir a igreja de fechar, abrir, mas ele vai continuar fiel ao Senhor. Que é quando ele entende isso, quando ele entende o preço que foi pago, e ele crê em Jesus, ele entende tudo isso, pode ser qualquer um. Né? Eu falo com meu filho em casa, eu digo que você entender e assumir um compromisso com o Senhor, tudo isso aí que você gosta, vira comida de porco. Vira esterco.
Tudo isso que te agrada, quando você entender o que Cristo pagou na cruz, o preço pago, a garantia, o valor disso para a eternidade, tudo em volta vira esterco. Pedro, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira que vive, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sangue de Cristo. Então, Cristo, fantástico. A gente vai seguir os ensinos, vamos caminhar no caminho da santidade, vamos caminhar no caminho estreito da salvação, mas com alegria. Com alegria. Isso, a gente tem o verdadeiro sentido da nossa vida. Verdadeiro sentido. Então a gente tem uma felicidade real, verdadeira. Quando a gente entende isso, você vai ser um filho melhor. A gente entende o preço pago, você vai ser um marido melhor, você vai ser uma esposa melhor, você vai ser um vizinho melhor, você vai ser um empregado melhor, você vai ser um patrão melhor. Tudo você vai melhorar em todo sentido. Quando a gente entende o valor que foi pago por uma pessoa como eu. Eu sei o quanto eu sou ruim. Eu sei o quanto. De repente você não pode até não saber, mas eu sei o quanto. Não é mesmo? Quando a pessoa chega perto de mim e fala assim, tu e fulano tá falando mal de você. Eu falei, tá falando pouco, ele me conhece direito. Se ele me conhecesse direito, ele ia falar mais. É porque ele tá me conhecendo, ele conhece pouco. Então é isso, irmãos. Mas nós temos que entender. Quando a gente entende isso, é o que vai acontecer com Paulo. Não é? Eu sei viver em qualquer situação. Eu sei viver, eu aprendi. Eu aprendi a viver em qualquer situação. Eu sei passar necessidade, sei viver na fartura e sei viver também na escassez. Eu sei viver em qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso qualquer coisa. O cara que sabe viver na fartura e sabe viver na escassez, sabe viver na perseguição e sabe viver na tranquilidade, ele, qualquer coisa serve para ele. Qualquer coisa, ele vai poder qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque esse versículo, as pessoas acham que é uma promessa. Mas isso não é uma promessa. É uma afirmação de uma vida. Não é uma promessa do Senhor. Ah, você pode comprar o que você quiser, que você pode qualquer coisa no Senhor. Não, o cara chega lá no agente de carro, compra um carro zero, divide em 100 em prestação e compra achando que eu posso qualquer coisa. O Senhor, posso qualquer coisa. O Senhor, o versículo bíblico me promete isso. Mas não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver. Totalmente diferente. Então, o que tinha nessa cédula? A nossa cédula tinha esse valor que o Lucas falou. Um valor impagável. Não tinha como pagar. Não tem como pagar. Só o Senhor Jesus Cristo. Aí o que ele faz com essa cédula? Ele risca essa cédula, que era contra nós, né? Tudo contra nós, essa cédula. Ele risca ela. Uma cédula riscada, ela não tem valor, né? Mas ele faz algo mais profundo. Ele faz algo mais profundo. Ele não somente risca, mas ele tira do meio. Ele tira do meio. E crava na cruz. Crava na cruz. Então, zerou. Zerou. Isso que a gente entende aqui. Ó. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira era contra nós, atirou do meio de nós e cravando-a na cruz. Cravou na cruz. Não existe mais. Por causa disso eu sou livre. Eu sou livre não para pecar. Eu sou livre para caminhar com o Senhor. Eu sou livre para adorar o Senhor. Eu sou livre para caminhar no caminho da santificação. É isso que o apóstolo Paulo quer trazer para nós aqui. Firmeza naquilo que a gente acredita. Porque se a gente tem firmeza naquilo que a gente acredita, irmãos, a gente não vai ser levado por vento de doutrina. A gente não vai ser abalado se a gente estiver firmado na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é ela que nos fortalece.
O conhecimento do Senhor é que traz para nós vigor, satisfação e alegria na presença dele. A palavra do Senhor, quando a gente aprende, ninguém tira. Ninguém tira. Por isso que nós temos que procurar, né, crescer antes na graça e no conhecimento do Senhor. Cada um de nós temos possibilidade de crescer no conhecimento do Senhor. É esse conhecimento que vai nos sustentar nas aflições que a vida vai nos proporcionar, com certeza. Essa segurança, né? Então, ele usa essa expressão, tirada do meio e cravada na cruz, né? Lá na loja, às vezes acontece isso, sabe? Às vezes o cliente paga a conta e às vezes eles querem tirar do meio. Né, Jorge? Aí vai e cobra de novo. Aí eu até brinco lá, né? Eu falo assim, gente, quando vocês cobram para o cliente 2 vezes, quando ele paga, eu não ligo não, sabe? Porque eu não fico nem sabendo. Se ele pagar 2 vezes, eu não fico nem sabendo. O problema é que o cliente, às vezes, ele chega lá e vira brabo comigo. Tu não pode, me cobrou de novo. Nem eu que faço a cobrança. Mas o cara quase me bate por causa disso. Tem uns que pagam até processar. Eu vou te processar. Eu falei, papai, desculpa aí. Que recebeu, pai, não tirou a nota do meio. Entendeu? Aí eu tinha uma menina que trabalhava lá, a Natália, né? Trabalhava lá e eu falando sobre esse assunto um dia aqui. Aí a Natália, depois a Natália falou, realmente, de vez em quando a gente faz isso. Acontece isso. Por quê? Porque não tirou do meio. O Senhor, ele tira do meio. Ele rasga. Tudo que vier nas nossas mãos para fazer, a palavra de Deus diz, temos que fazer com nossas mãos. A melhor maneira. Em qualquer situação. Não é? Fazer com nossa responsabilidade é grande demais. O privilégio é grande, mas a nossa responsabilidade na presença do Senhor é muito grande. Muito grande. Com certeza. Diga. É interessante a gente ver o tamanho, a grandiosidade, o poder do sangue de Jesus para a nossa purificação. Paulo ele usou tirar a cédula do meio e cravou na cruz, mas em outras passagens, quando a Bíblia também vai falar sobre esse perdão maravilhoso que o nosso Deus nos dá, ele fala também coisas interessantes. Lá em Miqueias 19 fala que, se referindo até ao povo de Israel, né, fala que assim, tornará a apiedar-se de nós e subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Né? Lançará todos os pecados na profundeza do mar. Em outra passagem também em Hebreus fala assim, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, os seus pecados jamais me lembrarei. Né? É o tamanho do poder de Deus, de Jesus, né? Do poder do sangue de Jesus. Ele não apenas cobre, mas também ele limpa, remove, exclui todo o nosso pecado. É fantástico. É isso que nós temos que entender. Quando a gente entende isso, irmãos, a gente entende isso, seguir o Senhor não vai ser um peso, vai ser uma satisfação. Pode falar. Você comigo. Nós estamos transitar um negócio, um armazém é vendido para outro. Eu digo, você era o proprietário, vendeu para fulano, eu comprava com você. Aí eu fui, acertei conta com o outro, paguei tudo. Mas aí ele tirou a nota do meio. Quando eu fui acertar conta com o outro, ele falou assim, tem uma notícia sua que é atrasada. Eu falei, não tem não. Eu falei, não, tem. Eu falei, por que tem? Porque eu estou devendo, filho. Mas eu vou comer, eu não deixo nada para trás, eu pago todo, meu meio estava tudo resto para trás. Então você está devendo, assim, estou devendo? Estou. Tá. Então tá bom, eu vou te pagar duas, vou pagar uma a mais que o outro não tirou do meio aí a nota que eu paguei. Só o seguinte, eu vou pagar a que eu fiquei devendo ao outro, que eu já paguei, e vou pagar você. Só eu não entro mais no seu armazém, de hipótese alguma.
Paguei. Então não foi tirado do meio. Tirou do meio. Isso que acontece. Tá vendo? Quer dizer que Jesus vai aqui, tira do meio e crava na cruz. É, isso aí. Ele não me perdoou. Ele não me perdoou. Porque não, você está me devendo. Ou então eu estou te devendo, eu vou te pagar. Isso aí acontece, tá vendo? Então, para não dar esse probleminha, então o Paulo ele vai falar disso aqui de uma forma. Por que Paulo fala sobre isso aqui? Sabe por que ele fala isso aqui? Porque isso aqui, a maioria de nós entende isso aqui. A gente consegue entender o que é uma cédula, o que é uma dívida, o que é tirar do meio, o que é rasgar, o que é queimar. Ele não só arriscou, ele queimou na cruz. Tá vendo? Então, quando ele usa essa expressão aqui, irmãos, ele está trazendo de uma forma bem simples para que a gente possa entender. Tá vendo? É tão simples isso, que as pessoas acham complicado. Uhum. Perdoou a vida do maior devedor. Que o outro que tinha muito menos do outro foi injusto. Porque não perdoou o outro que era muito menos. Mas o que o rei fez? Acabou o que perdoou a mais e acabou com ele também. Quer dizer, eu te perdoei tudo e você não perdoou o seu irmão. Uma bicharia, né? Isso aí que eu aprendo nessa passagem, só para a gente encerrar. Eu aprendo nessa passagem, irmãos, que às vezes pessoas fazem coisa para a gente. Às vezes você não vai conseguir retribuir. Você não vai conseguir retribuir aquela pessoa. Então, a gente fica como se a gente pudesse repassar isso para outro. Para outro. Né? Então, isso é importante, a gente saber desse detalhe. É o que acontece ali. Ele recebeu uma benção e ele não repassou a benção. Se o rei pedisse alguma coisa a ele ia dar para o rei. Se o rei pedisse. Mas o rei não precisava. Está vendo? Só uma colocação para a gente entender isso. Então, na nossa vida prática, eu gosto muito de mensagem, de estudo que traz ensino para a nossa vida prática. Se alguém fez algo para você, de repente esse alguém nunca vai precisar da sua ajuda. O que você tem que fazer? Repassa esse benefício para outro. Você ajuda outro. Então, essa é a corrente, isso que eu aprendo nessa passagem desse rei. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que a gente possa cada dia viver na expectativa da volta do Senhor e viver também com a satisfação de ter Ele como nosso Salvador extraordinário. E que a esperança do céu faça com que nós possamos melhorar cada dia como pessoa. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.